Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo à unidade 1 da disciplina de Comunicação e Linguagem. A web aula de hoje será o texto do conceito e construção. Bom, a gente tem que começar primeiramente com o conceito. O que é texto? Vejamos na tela. Savioli e Fiorin, para eles explicam que o texto é, pois, um todo organizado de sentido. Dizer que ele é um todo organizado de sentido implica afirmar que o texto é um conjunto formado de partes solidárias, ou seja, que o sentido de uma depende das outras. O texto, na verdade, é tudo aquilo que a gente fala, é um conjunto de palavras, é tudo que é a nossa base para a comunicação, correto? E para consolidar o texto, a gente precisa de algumas coisas. Vejamos comigo. Bom, o que tem no texto para se consolidar? A coerência e a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, informatividade e a intertextualidade. Isso são algumas características de um texto, tá bom? Bom, vamos detalhar algumas delas. Coerência. A coerência ela é essencial para o texto. Ela garante a harmonia de sentidos e que nenhuma dessas informações ali presentes sejam ilógicas, contraditórias e desconexas, de acordo com Savioli e Fiorin. A coerência é, então, aquilo que a gente apresenta para o ouvinte, correto? Eu estou aqui dando aula e eu estou tendo que apresentar um texto que você, como aluno e como ouvinte, possa entender o sentido dele, certo? Eu estou trabalhando para que seja organizado. Eu preciso de uma coerência no meu falar, tá bom? A coesão textual, ela tem a ver com os mecanismos linguísticos usados para ligar, relacionar, conectar as palavras e frases dentro de um texto. Bom, eu posso estar falando aqui com você agora, mas dentro dessa fala eu posso estar desconexo, posso estar trabalhando outros tipos de fala, posso estar atribuindo outros tipos de conceitos, outros tipos como eu posso dizer, de exemplos, tá? Então, assim, mesmo tendo um texto, eu preciso interligá-lo. Eu preciso criar uma base para que você possa entender o que eu estou falando, correto? E como diz aqui, o texto ele não surge do nada. Ele sempre tem uma relação com outros textos. A gente nunca está falando uma coisa totalmente nova. A gente sempre copia, a gente sempre se baseia em antigos textos, em antigas falas, tá bom? Isso se chama intertextualidade. Ocorre quando fazemos referência a outros textos, e uma das formas mais possíveis para isso é por meio de citações, paráfrases e paródias, tá bom? Bom, vamos para a estrutura textual. A gente tem que entender que todo texto tem algumas estruturas que são narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas e injuntivas. Eu separei alguma delas aqui, tá bom? A estrutura narrativa é aquela que tem o objetivo de narrar os fatos reais ou ficcionais, pensando nos textos produzidos em nosso ambiente de trabalho. Essa estrutura é comumente utilizada em relatórios e atas. Olha só aí um dos dois trabalhinhos que a gente vai ter, né, na atividade de percurso e também no nosso exame final. Prestar bastante atenção, tá bom? E a gente tem uma característica importante que são os verbos que indicam ação. Todo tipo de texto narrativo tem esse tipo de verbo, tá bom? Que é o verbo reunir, planejar, iniciar, tá bom? Você percebe nos textos esse tipo de verbo, você vai perceber que ele tem uma estrutura narrativa, tá? A estrutura injuntiva tem o objetivo de explicar e orientar como proceder. Pode ser utilizada em textos técnicos, produzida em ambientes de trabalho, como por exemplo em e-mail, que tem o objetivo de orientar, passar alguma informação dentro da empresa ou dentro da faculdade, tá bom? Ela
presente, olha aqui, ó, essa estrutura também pode estar presente em relatórios, tá bom? Prestar bastante atenção, pois ao relatar situações é possível traçar orientações para um bom andamento da instituição. Você, no roteiro de atividade, você vai perceber que vai ter vários exemplos, tanto de textos narrativos, de textos injuntivos, você vai perceber as estruturas, tá bom? Deixei vários exemplos no roteiro. Novamente, os verbos predominantes neste tipo de texto, modo imperativo, lembre, planeje, estude. Você percebe que nas orientações do AVA, você já percebe esse tipo de modelo, tá bom? Esse tipo de verbos estão presentes nas orientações, tá bom? A construção do parágrafo. Parágrafo, ele é uma unidade constituída por um ou mais períodos. Os parágrafos compõem um texto, por isso eles são considerados parte de uma ideia maior. Entretanto, mesmo sendo parte de um todo, ele deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, não existem regras para a quantidade de linhas que devem ter num parágrafo. A gente só precisa de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, professor, já vi textos com 2 parágrafos somente. Mas se você for parar para ler, você vai perceber que o autor teve o trabalhinho de começar introduzindo a ideia dele, desenvolveu e concluiu. Mesmo só com 2 parágrafos, um parágrafo também, mas ali, você lendo, você percebe que essa ideia foi dividida nesses 3 tópicos, tá bom? Na próxima aula, nós iremos trabalhar também estruturas textuais e também vou apresentar para vocês os tópicos de carta e relatório comercial, tá bom? Forte abraço! Educação à distância, mudando realidades.